O que é exatamente uma seita? De forma simples, uma seita é um grupo que segue uma doutrina religiosa ou filosófica própria, geralmente liderado por uma figura carismática, com crenças e práticas que fogem do convencional. Algumas funcionam quase como sociedades secretas, escondendo seus rituais, promessas e até as suas verdadeiras intenções. Você já deve ter ouvido falar da seita Heaven's Gate dos Estados Unidos, que acreditava que uma nave espacial viria buscar seus membros, ou até então, nos casos mais extremos, como a seita do Templo do Povo, que terminou de uma forma trágica, com mais de 900 mortos. Casos chocantes, mas não exclusivos de fora. Hoje, vamos explorar as seitas mais bizarras, ou apenas estranhas, que surgiram aqui mesmo, no Brasil. Então, não se esqueça de deixar o seu like, que deu muito trabalho para editar e pesquisar. Assim, você vai ajudar na divulgação do vídeo. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e vamos para o vídeo. A chamada Seita do Superior Universal, oficialmente conhecida como Lineamento Universal Superior ou apenas Luz, foi um grupo esotérico e místico que foi fundado no Brasil e que ganhou notoriedade entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Era liderada por Valentina de Andrade, uma figura enigmática, e se autodenominava líder vidente. Suas ideias e práticas misturavam a elementos de esoterismo, ocultismo, antiteísmo e até acusações envolvendo rituais obscuros. Valentina ficou conhecida por publicar o livro Deus, a Grande Farsa, onde negava a existência de Deus e criticava duramente as religiões tradicionais. O conteúdo do livro chocava por sua radicalidade, chegando a afirmar que Deus era uma invenção manipuladora. Esse pensamento virou base ideológica da seita, que se apresentava como uma nova forma de iluminação espiritual, livre da influência das religiões consideradas corruptas. As reuniões do grupo eram carregadas de simbolismo e misticismo. Os membros utilizavam mantos coloridos e capuzes, realizavam rituais secretos e alegavam ter acesso a poderes especiais. Segundo relatos, muitos seguidores acreditavam que Valentina e outros líderes do grupo possuíam habilidades sobrenaturais, como sendo uma delas incorporar seres místicos. No entanto, a seita se tornou nacionalmente conhecida por estar envolvida em um caso policial chocante, o chamado Caso dos Meninos Emasculados de Altamira, ocorrido no estado do Pará entre 1989 e 1993. Durante esse período, várias crianças foram sequestradas, torturadas e assassinadas, muitas delas com sinais de emasculação. Esses crimes chocaram o Brasil e deram início a uma investigação que associou os integrantes da seita aos assassinatos. Entre os investigados estavam os médicos Anísio Ferreira de Souza e Césio Brandão, acusados de realizar cirurgias e mutilações com supostos objetivos ritualísticos. A líder Valentina também foi julgada por envolvimento, embora em certos momentos o processo tenha sido absolvida ou afastada das acusações diretas. As investigações foram marcadas por contradições, denúncias de irregularidade e forte cobertura sensacionalista da mídia. Ainda hoje, o caso continua cercado de polêmicas e teorias. Alguns dos condenados ainda lutam para provar a inocência, enquanto os outros apontam falhas graves no processo judicial. Mesmo assim, a seita nunca se desvinculou completamente das acusações. Atualmente, a seita existe, mas só que em pequena escala e enfrenta descrédito público, embora seus membros neguem envolvimento com os crimes, mas o estigma sempre permanece. A história da seita do Superior Universal é considerada um dos episódios mais sombrios e enigmáticos do esoterismo brasileiro, e a líder Valentina faleceu em 2022, aos 91 anos de idade. Se vocês quiserem mais informações sobre essa seita e mais ainda sobre a vida da Valentina, eu recomendo muito o podcast Projetos Humanos Altamira, onde o Ivan Mizanzuki, que é o produtor do podcast, ele aborda os crimes que aconteceram em Altamira nos anos 90 e também fala muito sobre a seita Luz e ainda fala mais sobre a vida da Valentina.
no coração do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, um movimento religioso e radical se formou entre os colonos alemães, dando origem a um dos episódios mais sangrentos da história brasileira. Era a seita dos Muckers, liderada por uma mulher que se dizia enviada por Deus, chamada Jacobina Mendes Maurer. Jacobina nasceu em 1841 e desde jovem dizia sofrer de problemas de saúde que a deixavam em estado de transe. Esses episódios foram interpretados como sinais espirituais. A partir disso, ela começou a realizar sessões de cura e oração, ganhando cada vez mais seguidores entre os imigrantes da região de Sapiranga, no Morro Ferrabras. Com o tempo, Jacobina passou a afirmar que era a reencarnação de nada mais nada menos Jesus Cristo, enviada para preparar os escolhidos para o fim dos tempos. Seus ensinamentos atraíam muitos fiéis, mas também causavam desconfianças. Os Muckers, nome dado de forma pejorativa por vizinhos alemães, significando algo como falsos puritanos, começaram a se isolar da comunidade. Consideravam os não seguidores como obras do mal e filhos das trevas. A tensão crescia, até que a seita passou a eliminar fisicamente quem considerava inimigo. Jacobina ordenava a execução de famílias inteiras, acusando-os de traição espiritual. Casas foram incendiadas, moradores assassinados a faca ou a tiros, e um verdadeiro clima de terror que se instaurou na região. Os relatos da época descrevem noites em que o grupo de fiéis desciam dos morros em silêncio para cometer assassinatos. O Império Brasileiro, diante da escala de violência, decidiu agir. Tropas militares foram enviadas para a região e, com a ajuda de moradores armados, localizaram o esconderijo dos Muckers. Em 2 de agosto de 1874, o grupo foi emboscado e Jacobina foi morta a tiros, encerrando o movimento de forma brutal. Mas o mistério não terminou ali. Muitos dos seguidores acreditavam que Jacobina não morreu e que voltaria no futuro para cumprir a sua missão. Até hoje, há moradores que relataram aparições estranhas, vozes na mata e visões no Morro Ferrabras, considerado por muitos um lugar espiritual, por outros amaldiçoado. A história dos Muckers ficou marcada como um dos casos mais extremos de fanatismo religioso no Brasil. Um movimento que começou com promessas de cura e salvação, mas terminou em massacre, medo e luto. A seita do Quarto Anjo é um grupo religioso brasileiro de características apocalípticas que surgiu a partir de interpretações extremas do livro bíblico do Apocalipse. O nome é referência direta à figura do quarto anjo, mencionado em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, onde se diz: "Depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória." Para os seguidores dessa seita, esse anjo representa uma última mensagem de alerta enviada por Deus antes do fim dos tempos, uma revelação final que denunciaria falhas das igrejas tradicionais e apresentaria o verdadeiro caminho da salvação. Diferente das religiões convencionais, os membros da seita do Quarto Anjo rejeitam instituições religiosas, como o catolicismo e o protestantismo, alegando que todas foram corrompidas pela Babilônia espiritual, um conceito retirado da linguagem simbólica do Apocalipse. Eles acreditam que estão entre os poucos escolhidos que receberam a verdadeira mensagem divina e que o mundo está prestes a enfrentar um juízo eminente. Muitos de seus líderes são ex-membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, religião que já possui uma forte ênfase em temas apocalípticos. A diferença é que, para a seita do Quarto Anjo, a mensagem dos 3 anjos citados em Apocalipse 14 já foi dada, e agora é o momento da revelação do quarto anjo, um mensageiro que expõe a verdade final. Essa figura geralmente é encarnada por um líder carismático que se considera profeta, mensageiro ou porta-voz direto de Deus. Há registros de que alguns desses grupos se isolaram em comunidades próprias, onde vivem de maneira fechada, distante da sociedade e das influências externas. Essa separação do mundo corrompido é comum em seitas apocalípticas, pois reforça o sentimento de pureza espiritual
e missão divina exclusiva. Embora não sejam amplamente conhecidos, nem tenham causado tragédias de grande escala, como outras seitas internacionais, a seita do Quarto Anjo já esteve envolvida em denúncias de manipulação psicológica, uso do medo como ferramenta de controle e discurso religioso radical. Em alguns casos, os fiéis se afastam completamente da família, do trabalho e da vida social, entregando-se inteiramente aos ensinamentos do líder. A seita do mestre Yokannan, eu acho que é assim que se pronuncia, refere-se ao movimento religioso fundado por Oceano de Sá, que adotou o nome espiritual de Mestre Yokannan, nascido em 23 de fevereiro de 1911, em Alagoas, e faleceu em 21 de abril de 1985, em Goiás. Desde muito jovem, Yokannan manifestou capacidades mediúnicas e passou por diversas correntes espiritualistas, incluindo Umbanda e o Espiritismo. Foi também piloto da aeronáutica, estava ligado à maçonaria e à teosofia. Após um grave acidente de aviação em 1944, no Rio de Janeiro, ele teve uma experiência mística que transformou a sua vida. Teria recebido orientações espirituais que o impediram de perder membros, mesmo depois de instruir médicos a não apontarem seus ferimentos. Em março de 1946, já sob o nome de Mestre Yokannan, fundou no Rio de Janeiro a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, com proposta de unificação entre as religiões e forte viés filantrópico, com distribuição de alimentos, medicamentos e atenção espiritual aos mais necessitados. Sua doutrina incorporava elementos de espiritismo, kardecista, umbanda, teosofia e o esoterismo, aproximando-se de uma umbanda eclética maior. O movimento deu um passo mais audacioso em 1956, quando Yokannan organizou uma peregrinação êxodo do Rio de Janeiro até Goiás. Cerca de 200 famílias se mudaram para uma área próxima a Santo Antônio do Descoberto, onde, em 4 de novembro de 1956, foi implantada a cidade eclética, fundada sob a sua liderança. Foi pensada como um centro espiritual e um modelo de vida harmônica, com práticas comunitárias, celebrações, rituais de cura, ensino espiritual e um forte senso de missão e autonomia. Durante a sua vida, Yokannan dizia ser a reencarnação de figuras bíblicas, como Elias e João Batista, e via-se como um profeta que deveria restaurar a pureza do cristianismo primitivo. A comunidade mantinha forte presença institucional. Havia templos, publicações como o jornal O Nosso e atividades escoteiras, corais, peregrinações ao Monte Tambor e caridade aberta à população. Após a morte de Yokannan, em 1985, o movimento sofreu uma perda de dinamismo e atratividade. Ele foi objeto de estudos acadêmicos, como dissertação da PUC do Goiás, que identificaram sua fase messiânica, carismática e depois a transição para uma estrutura mais tradicional e descentralizada. E você, já ouviu falar de alguma dessas seitas? Fala aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então pessoal, essas foram algumas seitas mais bizarras do Brasil. Conhece mais alguma? Fala aí também nos comentários, para que talvez apareça na parte 2 desse vídeo. Então, se gostou do vídeo, já deixa o seu like, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. E assim ele divulgue para mais pessoas. E já deixa sua opinião aí nos comentários, para dizer o que achou do nosso vídeo. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Consp e até mais.